Fala galerinha do oitavo ano, tudo certo com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, hoje nós vamos continuar, falando aí do corpo humano, que era o que a gente estava fazendo. E hoje nós vamos falar sobre o sistema sanguíneo, ou também sistema de circulação. Então a gente vai falar sobre ele, tá bom? Então olha só. No capítulo anterior, nós estudamos a digestão humana e aprendemos que ela é uma das ferramentas importantes para a absorção de nutrientes. Vimos que os alimentos, ao ser, por exemplo, ingerido, passa por vários órgãos no tubo digestório, sofrendo a transformação química. Por fim, após ser quebrados em partes menores, ele é absorvido no intestino e os restos alimentares são eliminados na excreção. Após estudar tudo isso, a gente pode se perguntar assim: o que acontece com os nutrientes depois que eles são absorvidos pelo corpo, né? Então, algumas pessoas pensam que eles entram nas células no intestino, mas não é bem isso aí não que acontece. Afinal, todas as células do corpo precisam de nutrientes e não é só as do intestino que vão precisar, né? Então, a resposta para essa questão, na verdade, ela é bem simples. Os nutrientes, eles vão parar no sangue. O sangue é um dos elementos do sistema cardiovascular, antigamente chamado de circulatório, né? Sistema circulatório. Como já dissemos antes, todos os sistemas do corpo humano são interligados uns aos outros. O sistema cardiovascular ele é responsável pelo transporte de substâncias através de nosso corpo. Ele vai auxiliar tanto o sistema digestório, transportando os nutrientes para nossas células, quanto o sistema excretor, levando as substâncias liberadas pelas células até o rim. O oxigênio e o gás carbônico envolvidos na respiração também são conduzidos pelo corpo através do sistema cardiovascular. Esse sistema ele pode ser dividido em dois tipos, né, ou dois subtipos. Esse sistema ele pode ser dividido em dois subsistemas, de acordo com o tipo de líquido transportado ali nos vasos sanguíneos. O sistema sanguíneo que transporta o sangue e o sistema linfático que transporta a linfa. Nesse capítulo, a gente vai aprender um pouco sobre a composição e o funcionamento desses sistemas. A gente vai ver também qual é a importância do sangue e do coração para os organismos e a função da linfa e dos nódulos linfáticos para o nosso corpo. Bom, começando, sistema sanguíneo. O sistema sanguíneo ele é formado por três elementos, que no caso é o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. O sangue ele é um líquido que circula por todo o corpo, transportando as substâncias. Os vasos sanguíneos eles são tubos que percorrem ao longo do nosso corpo, né? Fazendo com que esse líquido, que é o sangue, circule por ele. O coração é um órgão que mantém o sangue circulando e funcionando como uma bomba de água dessas que a gente às vezes tem em casa, né? Que vai puxar água do solo para levar para a caixa d'água. Bom, o movimento do sangue pelo corpo através dos vasos sanguíneos, ele é chamado de corrente sanguínea. Então vamos conhecer agora alguns dos elementos. Então olha só, lendo ali a circulação, a gente tem que a circulação ela
conjunto, né, de tecidos, órgãos responsáveis por levar nutrientes, oxigênio, hormônios e todas as células de um organismo e extrair os resíduos gerados, compostos pelo coração, vasos sanguíneos e pelo sangue. Então a gente está vendo nessa imagem aí, né, um ser humano completo com seus vasos sanguíneos que estão destacados em vermelho e azul, e a gente já vai falar um pouco mais sobre essas cores. E a gente tem o coração que bombeia, né, que é uma bomba que vai levar o sangue circular todo o nosso corpo. Então olha só, o sangue, ele é um fluido espesso de cor avermelhada que percorre o nosso corpo, transportando substâncias, como foi dito. Ele é considerado um tipo de tecido também. Ele é o chamado tecido conjuntivo sanguíneo. Em um adulto circulam em média 6 litros de sangue, mais ou menos. Claro, né, isso vai depender do tamanho de pessoa para pessoa. Às vezes são 6, às vezes são 5, tá bom? Então, ele é formado em proporções quase iguais por uma parte líquida, o plasma, chamado também de plasma sanguíneo, e uma parte sólida, constituídas por células sanguíneas e também as plaquetas. Algumas dessas suas funções são controle de temperatura do nosso corpo, né? Transporte de nutrientes. Então, para que as células do corpo sejam nutridas, o sangue é quem leva. Resíduos para os órgãos excretores, no caso os rins, que vão levar esses resíduos celulares. Então, você tem células que recebem comida e células que também fazem suas necessidades, elas excretam. Então isso cai na corrente sanguínea e o sangue leva para os rins e nós urinamos, jogamos isso tudo fora. No caso, hormônios também, o gás oxigênio, o hidrogênio, o gás carbônico e a defesa do organismo também são encontradas no sangue. Bom, o plasma, como foi dito, né, ele é um líquido amarelado constituído por 90% de água e 10% de substâncias transportadas pelo sangue. Entre essas substâncias estão os nutrientes como a glicose, os lipídios, os sais minerais, as vitaminas, os hormônios, o oxigênio, o gás carbônico e entre outros resíduos. Então imagina que o plasma é o líquido. Então imagina o encanamento. Tá imaginando aí? Pois é, imagina o encanamento. Imagina que dentro desse encanamento agora você colocou água. O plasma é a água que vai levar essas substâncias. Agora coloca água, coloca sal, coloca proteína, coloca açúcar, tudo desse tubo com água. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre as células que circulam na corrente sanguínea. Então olha só. Existem dois tipos de células sanguíneas, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. No caso, os glóbulos vermelhos, que também são conhecidos como hemácias ou também chamados de eritrócitos, eles são células sem o núcleo, que tem a forma de um disco arredondado ou côncavo, como vocês preferirem. Então, nesse caso, se vocês olharem no livro de vocês, na página 141, vocês vão ver do lado direito uma célula vermelha, né? Então, elas possuem grandes quantidades de hemoglobina. Olha só esse nome, hemoglobina. Ela é um tipo de proteína que contém ferro e dá a coloração avermelhada para o sangue. A existência de ferro na hemoglobina faz com que ela seja capaz de se fixar, no caso, o oxigênio nessa célula. Assim, as hemácias transportam o oxigênio para as células e recolhem o gás carbônico
das células durante o processo de respiração. Isso aqui é a respiração celular, tá bom? Imagina o seguinte, toda vez que você joga o oxigênio para dentro do seu corpo, ele cai nos vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, essas células vermelhas, elas transportam esse sangue para o resto das células, que não tem uma função específica, elas só são de construção, né? E elas levam esses nutrientes. Quando elas passam lá, elas jogam oxigênio para você, oxigênio para você, oxigênio para você e assim por diante. E elas recebem o gás carbônico também, que depois, na volta delas, quando elas passarem de volta para o coração e pulmão, ela vai jogar fora e a gente solta esse gás carbônico também pelo nariz. Os eritrócitos duram cerca de 120 dias, que no caso isso dá mais ou menos uns 4 meses, sendo depois destruídos em alguns órgãos, como por exemplo o fígado. Depois, né, eles têm um tempo de vida útil deles e depois que passa disso eles são destruídos e novas células sanguíneas são produzidas. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, são células de defesa de nosso organismo e, no caso, elas são responsáveis por atacar e destruir os micro-organismos invasores, como vírus, bactérias e algumas toxinas. Eita! Então, os leucócitos também integram o sistema imunológico, tema que a gente vai tratar no final desse capítulo. Bom, os leucócitos são maiores do que as hemácias, embora sejam encontrados em quantidades bem menores no sangue. No entanto, esse número se aplica consideravelmente quando a pessoa está doente. Então, quando a gente está doente, elas começam a se dividir, aumentando a quantidade desses indivíduos no nosso corpo. Existem diversos tipos de leucócitos, com tamanhos e formatos diferentes, como os neutrófilos, os monócitos, os basófilos, como era o nome? Os linfócitos e os eosinófilos, é isso. Que é muita gente, então a gente acaba meio que confundindo os nomes. Bom, então todas essas células elas fazem parte também do sistema de defesa. E não sei se vocês lembram, né, que no começo do ano eu na verdade mostrei para vocês um anime, né, que ele fala sobre a vida das células dentro do corpo e tudo mais. Se vocês ainda tiverem ideia mais ou menos, procurem. O nome da série é Cells at Work, né? Então é tipo célula em inglês, at, que eu não sei o que é AT, e work, que é de trabalho. Então tipo é células trabalhando, alguma coisa assim, eu não sei em inglês, né? Então olha só, existem diversos tipos de leucócitos, né? Com tamanhos e formatos diferentes. Dependendo do tipo e da saúde da pessoa, os glóbulos brancos eles podem sobreviver entre 4 a 5 dias. Então, no livro de vocês também vocês podem olhar, né, uma imagem de um leucócito, ou chamado também de glóbulo branco, e das plaquetas, uma do ladinho da outra, e vocês vão perceber que os glóbulos brancos são bem maiores. Plaquetas. Bom, as plaquetas, ou também chamados de trombócitos, são fragmentos de células anucleadas, sem forma definida, e menores que as hemácias e os leucócitos. Elas atuam na coagulação do sangue, controlando o sangramento e impedindo a hemorragia. Isso é, perda de sangue em excesso. Quando uma pessoa se fere, as plaquetas dirigem-se para a área machucada e formam uma espécie de rede, que imagina tipo uma rede de pesca, né? Que é feita de proteína e do tipo fibrina. É um tipo de proteína, tá? Então o que vai acontecer? Quando elas conseguem reter ali, né, jogar essa rede, elas param as células maiores
de continuarem saindo. Essa rede de proteção é chamada de coágulo sanguíneo, que é essa imagem que vocês podem ver na página do livro de vocês, na 141. Então, imagina, você sofreu se machucou, né? Houve um sangramento. Aí você segura assim um pouco, né? Dá tempo das plaquetas chegarem, formarem a rede delas de pescador e jogam em cima do machucado. Com o passar do tempo, né? O sangue estava saindo. Com o passar do tempo, esse sangue ele para de sair, justamente por causa disso. Uma coisa interessante de saber também é que as plaquetas, elas são, na verdade, os leucócitos, as células brancas. Só que o que acontece com elas? Elas explodem, literalmente. Elas explodem em vários pedaços e esses pedaços são as plaquetas, beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre os componentes, né, da circulação fechada, que é o nosso tipo de circulação, que o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, por isso é fechada. E a gente vai falar sobre os vasos sanguíneos. Bom, o sangue ele corre através de tubos que espalham por todo o nosso corpo, formando uma rede. Esses tubos podem ser de 3 tipos. Eles são as artérias, as veias e os capilares. Então, vamos nessa. Aqui nessa imagem a gente pode ver, né, como eu disse, a gente tem as artérias, as veias e os capilares. Então, vamos lá. As artérias, elas são vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para os tecidos. Então, olha só, a artéria leva o sangue do coração para os tecidos de nosso corpo. Esses vasos são formados por 3 camadas de tecido e são grossos e elásticos também. Por causa da sua espessura e elasticidade, suportam bem a pressão do sangue, contraindo-se ou relaxando-se no ritmo das batidas do coração. De modo geral, as artérias conduzem o sangue rico em oxigênio, que no caso é a única exceção, é as artérias pulmonar, que transporta o sangue rico em gás carbônico para os pulmões, tá? Então, assim, chamado de sangue arterial, aquele rico em oxigênio. A principal artéria do corpo humano é a aorta, que se inicia no coração e segue até a 4ª vértebra lombar, que no livro de vocês ela está mostrando isso daí, tá bom? Que é um desenho que está aí embaixo do texto na página 142, onde tem um corpo humano e só o tronco. Ela está mostrando em vermelho na figura da direita essa aorta, né? Ela é bem grandona. Então, todas as outras artérias do corpo humano, elas derivam dessa aorta. Então, tipo, todas partem dela. Então, vamos dar uma analisada aqui, ó. No caso, a artéria, né, como foi dito, ela é bem grossa, ela é bem espessa. Por que isso? O coração, quando ele manda sangue, ele vai mandar o sangue para todo o corpo, né? Ele não vai mandar só para metade do corpo. Então, quando o sangue sai daqui em disparada, ele sai muito forte. E por conta dessa... Desculpem. E por conta dessa força toda que ele faz, né? Isso aqui tem que ser muito, mas muito grosso mesmo, para poder aguentar essa pressão toda, tá? Então, ela é mais calibrosa. Agora, no caso das veias, né, que a gente vai passar para cá. No caso das veias, elas são vasos sanguíneos que transportam o sangue dos tecidos do nosso corpo para o coração. Elas também são formadas por 3 camadas, mas suas paredes são mais finas do que a das artérias. Lembra? Então, as artérias elas são mais grossas e as veias são um pouco mais finas. A pressão dentro das veias, ela é um pouco menor.
o que pode tornar mais difícil o retorno do sangue para o coração. Por esse motivo, existem válvulas dentro das veias, principalmente nas pernas, que regulam a passagem do sangue, impedindo que ele retorne. A maior parte do sangue conduzido pelas veias é rica em gás carbônico, com exceção das veias pulmonares, que transportam sangue rico em oxigênio dos pulmões para o coração. Então, é conhecido como sangue venoso, ou se vocês quiserem lembrar também, é o sangue venenoso, né? Por quê? Porque ele é rico em gás carbônico. E se você ficar sem respirar e tiver muito desse gás no seu corpo, você morre, porque ele é um veneno, certo? Então, aqueles ricos, o sangue venoso é aqueles sangue que é rico em gás carbônico. Então, vamos levar isso para o nosso dia a dia. Quando a gente está, sei lá, correndo e tudo mais, tropeça e cai, né? A gente rala assim, pode ser a nossa mão, pode machucar o pé. Sabe aquele sangue vermelho, bonitão, que é aquele vermelho chamativo assim? Pois é, esse sangue, ele é o sangue que vem das nossas artérias e ele está cheio de oxigênio. Então, logo, nós podemos dizer que ele é um sangue arterial, tá bom? Já no caso, quando você se machuca e sai o sangue vermelho escuro, nesse caso nós temos sangue que está indo para o coração, né? Só que ele parou no meio do caminho porque tu te machucou, né, seu cabeçudo? Então, presta atenção. Você caiu, machucou, esse sangue começou a sair, um vermelho escuro, meu Deus, ia sair? Não, calma. Uma vez, quando eu me machuquei, ficou o sangue da cor do açaí, mais ou menos, né? E eu fiquei preocupado. E aí, o que aconteceu? Esse sangue, ele é pobre em oxigênio. Por quê? Porque ele ainda estava indo para o coração, depois ele vai para o pulmão, e depois a gente vai ver toda essa trajetória, tá? E quando ele chega a sair, e ele é preto daquele jeito, ele é um gás rico em gás carbônico. Artéria, sangue arterial, rico em oxigênio. Veia, sangue venoso, rico em gás carbônico. Pronto, só isso, tá bom? No livro de vocês e aqui nessa imagem, a gente tem dentro de uma veia, né? Não sei se vocês conseguem perceber aqui, a gente tem uma válvula. No livro de vocês é na página 143, tá bom? Você tem aí em azul, né, a veia, e nessa veia, dentro dela, você consegue perceber essas válvulas aqui. O que acontece? Quando você anda, principalmente nas pernas, essas válvulas, elas empurram o sangue para cima. Quando você anda, vai para cima, até ela chegar no coração, certo? Então, nesse caso, por que, né, nós representamos um vermelho e o outro azul? Porque é justamente aquilo que eu falei. O sangue rico em oxigênio, ele é bem vermelhão. Já o sangue pobre ou pobre em gás oxigênio, ele é mais escuro. Então a gente representa dessa maneira, só para vocês terem essa curiosidade. Agora nós vamos falar sobre os capilares. Então olha só, galera. Os capilares, eles são vasos com diâmetro mas bem pequeno mesmo, e paredes formadas por um único tecido. Esse único tecido faz com que eles fiquem, né, essas paredes fiquem finíssimas, que permite a passagem de substâncias no sangue para as nossas células e das células para o sangue. Então, olha só, as artérias e veias se ramificam em vasos menores, que no caso chamamos os capilares arteriais, nós chamamos de arteríolas. Já os capilares venosos nós chamamos de vênulas. Desse modo, ocorre o transporte de nutrientes do sangue para as células e ocorrem também os resíduos celulares
para os capilares. Esses capilares, eles promovem essa comunicação entre artérias e veias. Então, nesse caso, olha, imagine que entre esses espaços aqui existem várias células, né? Então, olha só, o sangue que está vindo aqui pela aorta, ele vem cheio de oxigênio, vem cheio de açúcar, proteína, vem tudo, né? Vem por aqui. Quando ele chega aqui, nessa direção desses espaços, eles vão se ramificando tanto que acaba ficando muito fino. E por que eles ficam finos? Porque esses vasos sanguíneos, no caso das artérias, que vão se transformando em arteríolas, porque elas vão ficando mais finas, elas têm que chegar em todas as células. Então imagine que cada espaço desse aqui é uma célula. Então agora, nesse exato momento, eles estão recebendo os nutrientes. Mas ao mesmo tempo que eles estão recebendo nutrientes, né, a gente não come, né? As células também comem. Nós não fazemos nossas necessidades, né? Nós excretamos, jogamos fora o que não presta, as células também. E aí o que acontece? Bem aqui nessa direção, a gente tem células que começam a jogar fora, começam a excretar, né? Jogando fora esses nutrientes. Quando elas fazem isso, esses nutrientes eles vão passar para as vênulas. E depois das vênulas vão passar para as veias. E vai chegar no coração e também vai chegar pelo rim, depois chega aqui no coração. No caso, o gás carbônico vai embora, que depois ele vai para o pulmão, a gente vai ver isso com calma. E depois tudo vai se encaminhando e fica nessa circulação o tempo todo, tá ok? Então, galerinha, a nossa aula ela vai ficar por aqui, porque essa aula ela é um pouco extensa, certo? Então, na próxima aula a gente vai tratar sobre o coração, algumas doenças do coração e também vamos falar sobre vasos linfáticos. Então, fiquem com Deus, até a próxima e eu espero vocês na próxima aula, hein? Tchau, tchau!